Hoje é terça-feira, 2 de setembro de 2025, e olha, estamos diante de um dia daqueles com peças se movendo em vários tabuleiros importantes, viu? Tanto no Brasil quanto lá fora. As fontes que a gente analisou pintam um quadro bem complexo. Política fervendo, dados econômicos que podem, mudar o jogo, e tensões globais que acabam se refletindo diretamente aqui. Então, nossa tarefa aqui hoje é tentar desmembrar esses acontecimentos. O foco principal, claro, é o início do julgamento histórico do ex-presidente Bolsonaro no STF, mas também temos a divulgação do PIB brasileiro, indicadores importantes nos Estados Unidos voltando do feriado, e lógico, como tudo isso bate nos mercados. Uma das fontes, aliás, traz uma análise bem interessante sobre como esses eventos mexem com um ativo específico, o mini índice futuro, o IN, que muita gente acompanha. Então vamos lá, vamos mergulhar nisso. O epicentro político, sem dúvida nenhuma, é o Supremo Tribunal Federal. Começou hoje na primeira turma o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus, incluindo militares de alta patente. A acusação é de tentativa de golpe de Estado. A repercussão internacional, olha, é imensa, com cobertura pesada, né? New York Times, Washington Post, The Economist, The Guardian, El País. Sim, gigantesca. Isso já dá uma ideia da magnitude, né? Com certeza. É um momento, sem precedentes na nossa história recente. É a primeira vez desde a redemocratização que um ex-presidente e oficiais generais enfrentam um julgamento dessa natureza, juntos. A sessão começou às 9 horas, com a leitura do relatório pelo ministro Alexandre de Moraes. E o que é fascinante aqui, como você mesmo apontou, é essa pressão externa. As fontes indicam um nervosismo, palpável no mercado, sobre como o governo Trump pode reagir a uma eventual condenação. As ameaças que circulam nos bastidores, segundo os relatos que a gente viu, são variadas. O Trump já usou essa narrativa de perseguição política contra o Bolsonaro para justificar tarifas anteriores e chegou, a exigir o fim do processo. Fala-se na possibilidade de novas aplicações da Lei Magnitsky, aquela ferramenta americana para sancionar indivíduos por corrupção ou violação de direitos humanos, contra outras figuras do STF. O Moraes mesmo já foi alvo antes. E tem mais. Sim. Fontes sugerem que o governo Trump estaria preparando novas medidas contra o Brasil, talvez mirando até o Banco do Brasil, e aí entra aquela história meio controversa do cartão Elo oferecido ao Moraes depois que um cartão americano dele foi cancelado, ou impondo restrições a importações brasileiras vindas da Rússia, desafiando a posição do Brasil. É uma tensão que explica um pouco aquelas movimentações recentes, né? Tipo as reuniões de banqueiros com ministros do STF que a gente viu notícia. Exatamente. Ontem mesmo, representantes de peso do Itaú, como o CEO Milton Maluf Filho, o diretor jurídico José Virgílio Vita e o advogado Juliano Breda, estiveram com ministros como Fachin, Zanin, Moraes e Gilmar Mendes. Essas conversas ganharam mais tração depois daquela decisão do ministro Flávio Dino, afirmando que ordens estrangeiras, judiciais ou executivas não têm aplicação automática no Brasil. É uma tentativa clara, do setor financeiro de entender o cenário e talvez buscar algum tipo de proteção ou previsibilidade diante dessas ameaças externas. E enquanto essa pressão externa aumenta, aqui dentro a política não para, né? As fontes indicam que o Bolsonaro, por recomendação médica e familiar, por causa daqueles problemas de saúde recentes, crises de soluços e tal, provavelmente não vai comparecer ao STF. Ao mesmo tempo, a gente vê outras articulações, como a visita do Arthur Lira, presidente da Câmara, à casa do Bolsonaro ontem com autorização do Moraes, importante dizer para tratar da lei de anistia, é uma pauta cara para o PL e para uma parte do Centrão, mas que as análises apontam como tendo pouca chance real de prosperar agora. E nesse jogo político interno, chama atenção também a movimentação do governador Tarcísio de Freitas, visto como um potencial nome para 2026. Ele está buscando apoio para essa mesma anistia, tentando articular com figuras como Hugo Mota e já tendo conversado com líderes de partidos como PP, União Brasil, Republicanos. O Tarcísio chegou a declarar publicamente que seu primeiro ato, ser eleito presidente, seria o indulto ao Bolsonaro. Uma sinalização, claríssima de posicionamento, já pensando na corrida presidencial, Ok, então temos esse caldeirão político fervendo. Mas hoje também é dia de olhar para a economia com atenção, porque saíram dados importantes. Temos o PIB brasileiro do segundo trimestre. O que esses números estão mostrando pra gente? Olha, os números confirmaram mais ou menos a expectativa de desaceleração. A mediana das projeções, tanto do serviço Broadcast quanto do Valor Data, apontava para um crescimento de 0,3% no segundo trimestre em relação ao primeiro. Isso é uma freada considerável depois daquela alta de 1,4% que a gente viu nos 3 primeiros meses do ano. Uma freada forte. Sim. Na comparação com o mesmo período de 2024, a alta esperada era de 2,2%, também menor que os 2,9% do trimestre anterior. As projeções para o ano de 2025 ficam ali em torno de 2,2% e para 2026, 1,8%. E a causa principal dessa desaceleração, segundo as análises, continua sendo o aperto monetário, o efeito da Selic alta. Exato. É o principal fator, sem dúvida. O Banco Central subiu os juros para conter a inflação e isso, inevitavelmente esfria a atividade econômica. Se a gente olhar os componentes do PIB pela ótica da oferta, o que se esperava era o fim daquele impulso forte da safra agrícola recorde, mas com os setores de serviços, o consumo das famílias que ainda tem alguma força e a indústria extrativa segurando um pouco a barra. Teve uma síntese interessante do Flávio Serrano, do Banco BMG, que descreveu como agro para baixo, indústria meio de lado e serviços ainda com alguma resiliência. Já pela ótica da demanda, o destaque negativo deve ser mesmo a formação bruta de capital fixo, a FBCF, que basicamente mede os investimentos, em máquinas, equipamentos, construção. Essa parte da economia costuma sofrer bastante com juros elevados, porque encarece o crédito e aumenta a incerteza para as empresas investirem, sabe? Os passos do Banco Central com a Selic dá mais argumento para quem quer um corte mais rápido?
Sim, adiciona mais um elemento a esse debate todo. Um PIB mais fraco, em tese, daria mais espaço para o BC cortar os juros de forma mais agressiva, e isso vem junto com uma melhora nas expectativas de inflação, como a gente viu no último Boletim Focus, que revisou para baixo as projeções do IPCA para 2025, 2026 e 2027. Mas... Tem mais. Tem. O próprio Banco Central tem adotado um tom bem cauteloso. O diretor Gabriel Galípolo, por exemplo, tem expressado dúvidas sobre a velocidade ideal dessa desinflação. Por outro lado, algumas instituições financeiras estão mais otimistas. A Bradesco Asset, por exemplo, já antecipou a projeção dela para o início do ciclo de cortes para janeiro de 2026 e reduziu a Selic esperada para o fim de 2026 para 12%. A Porto Asset também cortou a projeção de IPCA para 2025, mas manteve a Selic terminal de 2025 em 15%. Ou seja, o mercado está dividido, né? Não tem consenso. E aí entra aquela análise específica sobre o mini índice futuro, o IN, que uma das fontes trouxe, como esses dados macro, tipo PIB, inflação, e hoje também saiu o IPC-FIP de agosto, né? Mostrando uma alta de 0,11%, desacelerando em relação a julho, como isso se traduz na prática para quem opera esse ativo? O que o estudo destacou de diferente? Então, a ligação geral é conhecida. PIB mais fraco e inflação controlada aumentam as chances de queda da Selic, o que tende a valorizar a bolsa, o Ibovespa, e por consequência o contrato futuro do índice, o IN. O contrário também vale. Mas o que essa análise específica ressaltou, e aqui está o ponto interessante, é a sensibilidade recente do IN a diferentes tipos de notícias. O estudo sugere que, nas últimas semanas, a volatilidade do IN reagiu de forma mais acentuada aos ruídos sobre as potenciais sanções americanas ligadas ao julgamento do que propriamente as revisões nas projeções do PIB. Ah, interessante isso. Quer dizer que o fator político externo pesou mais que o dado econômico local para o IN nesse período. Exato, isso indica que, no curtíssimo prazo, o fator político e o risco externo podem estar pesando mais que os fundamentos econômicos locais para esse ativo específico. É uma dinâmica curiosa. E essa tensão toda é visível nos juros futuros, nos DIs. A parte mais curta da curva de juros até reflete um pouco a melhora nas expectativas de inflação do Focus, ficando mais estável ou caindo um pouquinho, mas a parte longa da curva... Essa continua pressionada. E por que a ponta longa continua pressionada? É o fiscal. Principalmente pela enorme incerteza fiscal. O PLO 2026, o projeto da lei orçamentária anual enviado ao Congresso, foi recebido com muito ceticismo, chamado até de peça de ficção por alguns economistas, por causa de previsões de receita consideradas otimistas demais. Soma-se a isso a pressão de um leilão extra do Tesouro hoje, vendendo títulos NTN-B mais longos, com vencimento em 2040, 2050, 2055. Isso também ajuda a empurrar as taxas longas para cima, sabe? Entendi. É um verdadeiro cabo de guerra constante entre os dados econômicos e a percepção de risco fiscal e político. E essa dinâmica não acontece isolada, claro. Como os Estados Unidos entram nessa equação hoje, voltando do feriado do Dia do Trabalho? Exatamente. O cenário externo também traz suas próprias peças hoje. Tivemos a divulgação dos índices de gerentes de compras, os PMIs, da indústria de agosto. O S&P Global veio primeiro, seguido pelo indicador do ISM, o Institute for Supply Management, que era o mais aguardado e veio com uma leitura de 49,1. Ainda está abaixo de 50, o que indica contração, mas veio melhor que esperado e mostrando uma desaceleração menor dessa contração. Os PMIs são importantes porque funcionam como termômetro antecedente da atividade econômica e aquela análise do IN, inclusive, classifica eles como de impacto relevante. E tudo isso acontece na expectativa do dado mais importante da semana lá nos Estados Unidos. O payroll, o relatório de emprego de agosto, que sai na sexta-feira. Ele é considerado, assim, crucial para o Federal Reserve, o Banco Central americano, para calibrar o ritmo de eventuais cortes de juros por lá. Tivemos falas importantes de autoridades americanas também, né? O secretário do Tesouro. Sim, o Scott Bessent, secretário do Tesouro, deu uma entrevista à Fox News com recados bem relevantes. Ele disse esperar que a Suprema Corte valide as tarifas impostas por Trump, mas afirmou ter um plano B caso isso não ocorra. Fontes da Reuters apontam que esse plano seria recorrer à lei Smoot-Hawley, uma legislação antiga que permitiria tarifas de até 50%. Um cenário bem drástico, né? Bessent também defendeu o direito de Trump de demitir a Lisa Cook do Fed, alegando acusações passadas de fraude hipotecária contra ela. Nossa. Embora ele tenha reconhecido a independência do Fed, não deixou de criticar o que chamou de erros da instituição e ainda mencionou a possibilidade de indicar o Stephen Miran para uma vaga no Fed antes da reunião de política monetária de setembro. Quer dizer, bastante coisa vindo de lá. E além da questão econômica, as tensões geopolíticas seguem altas. O Bessent foi duro ao falar sobre a Rússia, afirmando que todas as opções estão sobre a mesa para novas sanções devido aos bombardeios na Ucrânia e que uma decisão pode vir ainda esta semana. Ele acusou o Putin de ter feito o contrário do que prometeu a líderes europeus e ao Zelensky. E nesse clima todo, o presidente francês Emmanuel Macron convocou uma reunião da chamada Coalizão dos Dispostos para quinta-feira em Paris. O objetivo é discutir garantias de segurança para a Ucrânia e reavaliar a postura coletiva em relação à Rússia. Uau! É um cenário global bem carregado também. E com todo esse pano de fundo julgamento no STF, dados daqui e de fora, tensões geopolíticas, como os mercados financeiros brasileiros reagiram na prática ontem, na segunda-feira, mesmo com o NY fechado? Olha, ontem, mesmo com a Bolsa de Nova York fechada por causa do feriado, o clima aqui foi de cautela extrema. As fontes usaram a expressão incertezas não tiram folga, o que resume bem o sentimento, né? O dólar teve uma leve alta de 0,33%, fechando a R$ 5,44, se afastando um pouquinho daquele suporte informal de 5,40. O Ibovespa, ficou praticamente estável, com uma queda mínima de 0,10%, terminando o dia nos 141.283 pontos. O que chamou mesmo atenção foi o volume financeiro baixíssimo, só 12 bilhões. Tipo, metade do normal, justamente pela ausência dos investidores americanos. E olhando para ações específicas,
Teve algum destaque ligado diretamente a essas tensões todas? O Banco do Brasil, talvez? Sim, especialmente o Banco do Brasil, o BBAS3, as ações ON caíram 1,40%, fechando a R$ 21,09. O mercado claramente vê o banco como um alvo fácil nessas ameaças de retaliação do Trump, justamente por causa daquela história do cartão Elo oferecido ao ministro Moraes. Foi a maior queda entre os grandes bancos, que tiveram um desempenho misto. Itaú conseguiu subir um pouco, mas Bradesco e Santander também caíram. Outros destaques foram a Vale 3, que conseguiu fechar estável, mais 0,07% a R$ 55,60, mesmo com uma queda forte do preço do minério de ferro lá fora, o que é notável, e a Petrobras, que também teve desempenho misto entre as ações ON, menos 0,44%, e PN, plus 0,23%. Isso mesmo depois de a empresa anunciar uma redução de 3,7% no preço do querosene de aviação, o CAV. Mostra como o peso das commodities, como detalhado naquela análise do IN, é super relevante para o índice, mas outros fatores também estavam em jogo ontem. A alta do petróleo Brent ontem mais 0,99% para o IS $68,15, também estava no radar, refletindo um pouco as tensões entre EU e Índia, depois do Trump endurecer o tom sobre tarifas indianas. Entendi. E em meio a toda essa turbulência política e econômica, o Congresso Nacional segue com sua própria agenda, né? O que está previsto para hoje por lá? Correto. Apesar do julgamento no STF dominar as atenções, o Congresso tenta manter o ritmo em algumas frentes. Uma delas é a tentativa de votar hoje no plenário do Senado o novo relatório do senador Efraim Filho sobre o projeto do chamado devedor contumaz. A ideia é apertar o cerco contra a sonegação fiscal ligada ao crime organizado, um tema que ganhou força com a Operação Carbono Oculto. O projeto traz mudanças importantes, como a exigência de capital mínimo para empresas de óleo e gás e a proibição daquela regra que permitia extinguir a punição criminal só com o pagamento do tributo. Outro tema sensível que está no radar do Senado, vindo da Câmara, é aquele projeto que, na prática, enfraquece a lei da ficha limpa ao mudar a contagem do prazo de inelegibilidade, o que pode acabar beneficiando políticos já condenados. Além disso, tem uma expectativa sobre a votação da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026, na CMO, a Comissão Mista de Orçamento. O presidente da comissão, o senador Efraim, colocou a chance de votar hoje em 50%, dependendo da conclusão do relatório do deputado Gervásio Maia, que tem quase 2.500 emendas para analisar. Muita coisa. Muita coisa, se não for hoje, o prazo se estende por mais uma semana. E, por fim, um movimento curioso. O senador Jacques Wagner parece que vai interromper a licença médica dele para relatar a PEC 66, que trata de limites para precatórios e do parcelamento de dívidas de municípios. Isso levanta uma questão interessante, né? Sobre o foco do legislativo em pautas próprias, algumas até bem controversas, enquanto eventos tão significativos, com tanto impacto potencial, como o julgamento no STF, estão acontecendo. Exatamente. Mostra as múltiplas agendas e pressões que coexistem lá em Brasília, mesmo em dias de altíssima tensão como hoje. É complexo. Então, tentando amarrar tudo isso que a gente conversou, o dia se desenha como um verdadeiro teste de nervos. Temos um julgamento histórico com potenciais consequências internacionais bem sérias, dados econômicos sendo divulgados aqui e nos Estados Unidos que podem alterar as perspectivas para juros, os mercados financeiros tentando precificar essa avalanche de informações e riscos e o Congresso tocando suas próprias pautas em paralelo. É muita coisa junta. É a imagem perfeita da interconexão que as fontes de hoje demonstraram, né? O evento político no STF não é isolado. Ele aciona diretamente o risco de sanções econômicas externas, os dados de PIB e inflação moldam a política monetária do BC, que afeta o custo do dinheiro e a atratividade dos investimentos, com reflexos que vão muito além das nossas fronteiras, e o comportamento de ativos como o mini índice futuro, como a gente viu naquela análise mais a fundo, é o resultado em tempo real do mercado tentando processar e antecipar os desdobramentos de todos esses fatores políticos, econômicos, fiscais e externos. Cada notícia, cada dado, cada declaração vira um input nesse cálculo complexo que o mercado faz o tempo todo. E para encerrar a nossa análise de hoje, fica uma provocação para a gente pensar um pouco mais. As fontes deixam muito clara a ligação direta entre o julgamento de Bolsonaro e as ameaças de sanções e tarifas americanas. Ao mesmo tempo, o Brasil convocou uma reunião virtual dos BRICS para a próxima segunda-feira, explicitamente como resposta a essas mesmas ameaças tarifárias. Isso nos leva a pensar, até que ponto os desdobramentos da nossa política interna estão cada vez mais definindo não só o nosso cenário econômico doméstico, mas também a nossa estratégia no xadrez geopolítico global e as alianças que a gente busca fortalecer. Para onde essa intrincada rede de eventos que conecta STF, Planalto, Congresso, Faria Lima, Washington e os blocos econômicos pode realmente nos levar. Fica aí a reflexão.